Eu quero ler com você do versículo 22 até o versículo de número 37. Mateus 12, de 22 até 37. Se você encontrou, só para eu saber que você não está dormindo, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expele a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Vamos orar? Nosso Deus, a tua palavra está sendo lida, está aberta diante de nós. Vem te pedir, Pai, nessa hora, que o Senhor nos perdoe os pecados, que o Senhor lave o nosso coração, nossa alma, que o Senhor nos ajude, Pai, a ter entendimento, e um entendimento vindo do teu Santo Espírito para as nossas vidas. Nosso Deus, nós temos vivido dias desafiadores, dias complexos, Pai. Mas, Senhor, contigo, nós seremos como os teus servos lá no passado, que viram a terra prometida, ainda que invadida, Senhor Deus, por diversos povos que ignoravam o Senhor, mas eles disseram: se o Senhor estiver conosco, nós entraremos e conquistaremos. E, ó Pai, que seja assim nesses nossos dias, vendo um mundo tão difícil, ó Pai, tão inóspito, que nós tenhamos confiança em Ti, ó Pai, e possamos dizer ao nosso coração e à nossa alma todos os dias: se eu estiver firmado no Senhor, eu vou vencer esse mundo como o meu Senhor venceu. Pai, nessa hora, esconde o pregador atrás da Tua palavra, atrás da Tua cruz, e seja o Senhor a ministrar as nossas vidas. Assim oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor. Queridos irmãos, na ciência da religião, nas universidades, existe uma categoria de estudos que são chamados diálogos interreligiosos, ou o diálogo interreligioso. E nessa categoria de estudos, pesquisas, as pessoas trabalham buscando pontes, buscando alguns tipos de encontros, de conversas mesmo, entre vários aspectos das manifestações religiosas do seu povo, da sua cidade, do seu país, enfim.
E a ideia é estabelecer não apenas o levantamento desses pontos de contato, de diálogos, de entendimento, como ver algum objetivo positivo nisso, para a sociedade, para a sociologia em geral, alguma coisa nesse sentido. A grande verdade, irmãos, é que eu e você, todos os dias, estamos estabelecendo diálogos com a nossa sociedade, com a nossa cultura, com o nosso povo, com o nosso vizinho, ouvindo a televisão, assistindo alguma coisa, lendo algo na internet, escrevendo um texto, mandando para alguém. Numa conversa, tomando um café, você expõe as suas ideias, você ouve a ideia do outro, você está sempre estabelecendo algum tipo de vínculo, de ponte com alguém, ou alguém estabelecendo isso contigo. Mas a pergunta, queridos irmãos, que eu quero trazer nessa manhã, é que quando nós observamos essas nossas vivências, experiências, conversas, nós estamos estabelecendo um diálogo com a nossa alma, pensando e trazendo informações e coisas para nós, e aí vem o que esse tipo de experiência tem trazido para as nossas vidas, nesses nossos dias. Para ser mais direto, o que você tem absorvido das informações desses tempos? Um exemplo muito claro, nessa semana passada, o mundo meio que parou para celebrar uma data. E o Dia do Orgulho LGBT foi celebrado em diversos países. Foi celebrado não mais apenas numa movimentação de uma classe, de um grupo específico, chamado de minoria, mas quem assiste futebol e está acompanhando, por exemplo, a Eurocopa, você viu manifestações de seleções, de dirigentes, campos de futebol colocados com iluminação diferenciada, um discurso liberdades, diversidades. Como isso te afeta? Para o nosso país, no domingo passado, diversos clubes de futebol mudaram seus uniformes. Trouxeram essa questão à tona para dizer, preste atenção nisso, olhe para isso. E a pergunta então é, como isso afeta a sua caminhada, a minha caminhada? E eu poderia mudar o foco, por exemplo, quando você está na sua sala de aula e uma temática alusiva a discurso de minorias é trabalhada com seus professores. Posso mudar o foco para quando você vai numa festa, por exemplo, numa celebração de um aniversário, de um casamento, alguma coisa. E ali, naquele ambiente de festividade, de alegria, você se depara com um grupo que é dissonante daquilo que você tem o costume de encontrar nas suas vivências. E alguém de repente pergunta, você tem algum tipo de preconceito? Você ainda não acordou para o que está acontecendo nesses dias? E a pergunta então retorna, como isso afeta o seu coração e a sua alma? Queridos irmãos, diálogos podem ser grandes bênçãos, mas podem ser muito perigosos também. E aqui, nesse texto que nós lemos, nós estamos vendo Jesus estabelecendo um diálogo. E um diálogo duro, mas que mostra para cada um de nós como nós podemos observar circunstâncias ao nosso redor. Essas circunstâncias podem afetar nossa mente e o nosso coração. E como um cristão deve observar, se posicionar e buscar efetivamente conclusões a respeito do seu tempo. Das conversas, sejam elas quais forem. Se você fechou sua Bíblia, eu peço que você abra de novo. Se você já está acostumado comigo, já devia estar com ela aberta. Porque a gente vai olhar para a palavra do Senhor. E o que está acontecendo aqui, irmãos, é algo muito vivo para os nossos olhares. Porque Jesus está num momento que não se inicia aqui nessa questão. Se você olhar um pouco antes, você vai ver que Jesus está andando pelas cidades, está fazendo os seus sinais, está ministrando ao seu povo, está curando, pregando, está anunciando o Evangelho, e
Jesus não apenas está fazendo esses sinais, como ele começa a ser também perseguido, ele começa a ser contraditado, ele começa a ter um olhar de gente que quer se opor àquilo que está acontecendo naquela vivência, naquele momento ali. E quando nós chegamos, irmãos, no início do capítulo 12, o texto diz que, no versículo 1, naquele tempo, naqueles dias, num dia de sábado, Jesus passa pelas searas e ali acontece algo. Seus discípulos estavam com fome e a lei do Senhor dizia que se alguém estivesse num lugar faminto, precisando mesmo de comida, ele poderia tomar posse de alguns frutos, de alguma coisa do plantio, para que viesse a saciar a sua fome, ter ali a sua liberalidade com o seu corpo. Porém, o versículo 2 diz que os fariseus, vendo aquilo ali, eles começam a dizer: olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer no dia de sábado. E eles querem acusar alguma coisa sobre Jesus e os seus discípulos dentro da própria palavra de Deus, dentro da própria lei. E Jesus então vai estabelecer um grande debate com eles. Jesus vai mostrar para eles não apenas que eles não conheciam bem a palavra, como eles distorciam a palavra de Deus em seu benefício, que era de descaracterizar o ministério de Jesus, diminuir o ministério de Jesus. Ainda na sinagoga, irmãos, a partir do versículo 9, aqueles homens fazem uma pergunta para Jesus se era lícito curar num sábado ou não, e Jesus então exerce cura sobre aquele homem, mostrando mais uma vez que ele é que era o Senhor, tanto de dias quanto de circunstâncias. Até que chegamos então no versículo de número 22, quando alguém, e o texto não é claro em mostrar se foi por conta dos fariseus, dos escribas, se foi alguém da multidão, se foi algum dos servos de Jesus, mas o fato é que alguém traz um endemoniado, cego e mudo, e ele então é apresentado até o Senhor Jesus. Jesus cura aquele homem, Jesus liberta aquele homem. E o texto diz, irmãos, no versículo 22, que aquele homem imediatamente passa a falar e a ver. Ele passa a ter condição de expressar as suas ideias, o seu entendimento. Ele passa a ter condição de observar o mundo e ter, de fato, algo além do que ele tinha até então. Ele podia ver o mundo onde ele estava e ter a capacidade de observar as coisas. Na realidade, se você parar para pensar, e eu não quero ir por esse caminho, mas é apenas para trazer uma ligação desses pontos, tal como aquele homem, quando nós nos encontramos com Cristo, os nossos olhos são abertos, para que a gente possa enxergar não apenas esse mundo, mas aquilo que o Senhor quer nos mostrar. E a nossa boca também é liberada para que a gente possa proclamar o Evangelho do Senhor e falar das grandezas do reino. A grande questão é quando nós não exercemos isso na nossa caminhada, não enxergamos o mundo onde estamos e nem mesmo anunciamos o Evangelho que tem chegado até nós. Mas isso é um parênteses, vamos fechar e voltar para o texto. Fato é, irmão, irmã, aqui no versículo 23, a multidão fica admiradíssima com o que aconteceu. O homem parecia ser muito conhecido, porque as pessoas viram, e aquilo é como um grande lastro de fogo, todos se admiram, há uma grandeza naquela obra, naquele sinal ali. E veja a pergunta que é feita naquele momento: é este, porventura, o filho de Davi? Será que diante de nós, esse que fez tal sinal, será que esse que exerceu algo tão grandioso é o Messias que tem sido proclamado há séculos? Será este aquele ungido de Deus que nós temos ouvido, que a lei tem falado, que os profetas têm proclamado? Será que chegou então e nós estamos tendo a oportunidade de conhecê-lo? A pergunta, querido irmão, ela é viva e aponta para Cristo Jesus. E nessa hora, um diálogo começa a ser estabelecido, e um diálogo extremamente perigoso. Porque, em vez de responder à pergunta, quem era aquele homem que estava ali fazendo tal coisa, versículo 24 nos diz: os fariseus, ouvindo, murmuravam, começavam a estabelecer
conversas, discussões, começaram a questionar entre eles e tentando fazer com que isso avançasse. Este não expele demônios, senão pelo poder de Belzebu, maioral dos demônios. Queridos irmãos, gostaria de começar a conversar com você sobre as situações que vão acontecer a partir de agora nesse diálogo. E gostaria de conversar com você, trazendo um paralelo, querido irmão, querida irmã, para algumas questões dos nossos dias. Talvez você não tenha percebido, ou talvez você não se ligue tanto nessas coisas, mas o fato é que você precisa acordar o seu coração para trazer para esse tempo nosso, não apenas uma questão pessoal, mostrando o que tem acontecido na sua vida. O Senhor trabalhando na minha mente, trabalhando na minha visão, o Senhor trabalhando na minha boca para que eu possa proclamar, mas principalmente se eu tenho de fato sido transformado, sido tocado, trabalhado por Cristo, eu tenho uma missão a ser desempenhada. E quantas vezes, querido irmão, querida irmã, nós temos sido alvos, ou nós paramos e começamos a tergiversar, nós começamos a estabelecer outro tipo de conversa que não é essa, a do reino. E aqui um diálogo vai sendo estabelecido e nós vamos, irmãos, observar que diante desta acusação e do que Jesus vai trabalhar depois, a gente pode aprender algumas coisas sobre os diálogos, os encontros, as relações que estão sendo estabelecidas também no dia de hoje. E é sobre isso que eu gostaria de trabalhar com você em algumas situações, dentro de alguns diálogos que são perigosos, mas que o Senhor nos adverte, que a gente não pode se livrar deles. Você não pode fugir do mundo em que você está. Você não pode sair da cidade aonde você está. Você não tem condição de dizer, eu vou me ausentar, vou para um lugar muito distante, aonde só tenha eu dentro de uma casinha branca, com uma varandinha, para eu olhar para o infinito e não ver ninguém. Isso é impossível. Você está no mundo. Você está nesses dias de hoje. E quer você queira, quer não, aonde você colocar os teus olhos, aonde você teclar, você vai estar diante de conversa, você vai estar diante ou de ataque, ou de defesa, ou de comentários, ou de brincadeiras, coisas que vão, de fato, anunciando o tempo que nós estamos vivendo. Irmãos, diante de diálogo tão perigoso como nós estamos observando, você vai observar o que Jesus faz aqui com aqueles homens, e eu gostaria de ir levantando para o nosso coração essas situações. A primeira delas está aí no versículo 25 e no versículo 26, querido irmão. Quando a gente vê um diálogo sendo levantado, a conversa, ele não expele demônios, senão pelo poder de Belzebu, o maioral dos demônios, Jesus começa então a responder, levantando o absurdo que está sendo colocado ali. E diante desse nosso tempo, irmão, será que nós temos noção de levantar e observar os absurdos que estão sendo colocados diante de nós? Que absurdo é esse, pastor? Olha para o seu texto, meu irmão. Jesus diz assim, olha, conhecendo-lhes os pensamentos, ele diz, todo reino que é dividido contra si mesmo, cairá em ruínas, ficará deserto. Não terá condição de avançar, de ir para frente, de prosperar. Toda cidade, e veja, toda casa dividida, famílias divididas, igrejas divididas, todo grupo dividido contra si mesmo não subsiste, não consegue se defender, não consegue avançar. E ele continua, versículo 26, se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo, como, pois, subsistirá o seu reino? Irmãos, Jesus coloca aqueles homens diante de uma situação que ele mostra assim, veja como é ridículo o seu argumento. Imagine Satanás se opondo a ele mesmo, Satanás. Ele estaria destruindo a sua própria obra. Primeiro ele vai enviar os seus demônios, eles tomam esse homem aqui, estraga a vida dele, destrói a vida dele, coloca ele sob um jugo terrível.
E então Satanás vai me dar poder para que eu venha libertá-lo. Que tipo de argumento é esse? É loucura. Satanás estaria lançando abaixo seu próprio império. Mas eu quero trazer para nós, irmãos, que nos nossos dias, várias e várias vezes as pessoas têm se levantado para falar, por exemplo, de amor, para falar, por exemplo, de liberdade, para falar de cuidarmos uns dos outros. Mas o fato é que na hora que se levanta a tal bandeira desse amor, na hora que as acusações vêm mostrando que a igreja muitas vezes é aquela que mata, que oprime, irmão, irmã, a grande questão é, conhecendo a palavra de Deus, como as pessoas querem viver o amor, se esse amor não passa por conhecer o maior amor que é o do Criador. Se esse amor passa apenas por experiências entre nós, é um argumento, querido irmão, que não prospera, é um argumento que divide ao invés de ajuntar. E muitos irmãos têm ido por esse caminho, a ponto de você observar igrejas que, seduzidas por uma ideia errônea de amor, começam a se dividir. Começa um a dizer para o outro: nós não estamos vivendo o amor. Meu irmão, vamos definir o que é o amor à luz da Bíblia. Vamos definir o que é uma vivência correta e prazerosa à luz da Bíblia. Vamos de fato entender que somos pessoas que não temos a eternidade a não ser no nosso coração, mas nós temos um prazo de vida. Então vamos entender qual que é o nosso ponto, qual que é o nosso foco, qual que é a nossa missão. Porque senão nós vamos nos dividir, e divididos seremos alvo fácil para o nosso inimigo. Porque uma das coisas que o nosso inimigo tem sido mestre em colocar nesses dias, irmãos, não é levantar pessoas para caírem endemoniadas no nosso meio, não é colocar situações em que a igreja se vê oprimida, pelo contrário, na realidade há uma semente que ele coloca, que me coloca contra Joseli, Joseli contra mim, e se eu começo então a olhar e tirar meu foco de Cristo e brigar com ela e ela comigo, pronto, a gente já está ocupado o suficiente, buscando um derrubar o outro, e perdemos aquilo que de fato interessa. Famílias têm sido divididas assim nesses dias, irmãos. Quando nós perdemos o alvo de uma família, de se estabelecer, de ser uma família que um abençoa o outro, para que os filhos possam ter na frente os seus estudos, dignidade, uma relação correta com o meio, com a sociedade. Um país dividido, irmãos, não subsiste. E o que nós temos observado é que a grande estratégia é: tire o foco do que está realmente acontecendo e comece a colocar o foco em coisas menores, mas que vão se tornando grandes a ponto de te ocupar, para você não exercer aquilo que você deve exercer. Jesus está num diálogo perigoso. Há uma acusação sendo levantada e ele começa então a destruir esse argumento por esse ponto, irmão. Mas aí nós vamos para um ponto além, a partir do versículo 27. Um diálogo perigoso, aonde está a sustentação desse diálogo? Jesus vai mostrar agora para aqueles irmãos, para aqueles homens, para aquela igreja dos seus dias, porque eram ali os intérpretes da lei, eram os escribas, eram o partido dos fariseus, os homens chamados os purificados, os que são separados, aqueles que estão guardiões da lei. E Jesus então avança: se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem expulsam os vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Onde está a sustentação do argumento? Irmãos, nos dias de Jesus, não era apenas ele que fazia expulsão de demônios, mas haviam outros que buscavam e exerciam esse tipo de situação. Havia nos dias do Senhor pessoas que também lutavam e faziam libertações espirituais. E isso é interessante para que você veja de onde eu estou falando, que Jesus, quando ele anuncia que lá, quando a volta dele se der, alguns vão dizer para ele assim: mas Senhor, em teu nome não expulsamos demônios. Lembra-se disso? Quando ele fala disso lá, mais à frente no seu discurso escatológico.
E ali Jesus diz: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Mas eles exerceram a questão de expulsar demônios. E aqui, irmãos, no versículo 27, Jesus está mostrando para aqueles que estão acusando ele: olha, se eu faço isso pelo poder de Beelzebu, toda essa turma aí que vocês lideram, que vocês ensinam, que vocês colocam para serem também fariseus, também escribas, também doutores da lei, eles fazem isso também pelo poder de Beelzebu. E aí Jesus coloca, irmãos, aquele grupo diante de uma situação assim: bom, se a gente negar, a gente está dando razão de que ele não faz isso por Beelzebu. E se a gente afirmar, todo o nosso discurso, toda a nossa defesa com essa turma cai também. E agora? Jesus está dizendo, veja o final do versículo 27, é por isso mesmo que eles vão ser os seus juízes. Ou seja, aqueles que fazem o que eu estou fazendo nesse momento aqui agora, eles, o que eles pensam vai trazer o juízo sobre a vida de cada um de vocês diante desse tipo de acusação. Querido irmão, querida irmã, olhe para os nossos dias e vejam como as pessoas falam tanto de amor. Queremos um amor livre. Quem é você para julgar? Mas perceba como é que esse discurso não se sustenta quando alguém diz para mim assim: olha, eu quero ser livre para poder, como homem, amar um outro homem. E aí eu digo para essa pessoa: tudo bem, eu respeito. Só que agora chegou a minha vez. E eu quero ser livre como homem para ter o amor exclusivo da minha esposa, da minha mulher. E aí a liberdade cessa na hora. Porque, embora seja dito isso, o que está sendo empurrado é: isso não pode continuar assim. E você quer um exemplo disso? Nesta semana, uma outra questão que está sendo levantada é que você, ao ter um filho, uma filha, você não vai colocar mais na certidão de nascimento como pai ou como mãe. Percebe como sorrateiramente as coisas vêm vindo? Percebe como as coisas vão chegando e num momento parece simplesmente uma questão de você cuidar de minorias. Mas na realidade, pai e mãe, para quem sabe o peso dessas palavras, para quem tem ouvido cultos de quarta-feira, quando você ouve honra teu pai e tua mãe, e vê que aquilo é um mandamento e não uma escolha, não é uma opção. Para quem entende de fato que está nessa terra debaixo da presença do Criador, a conversa é diferente. Aqui não. O argumento, irmãos, não se sustenta. E nós precisamos entender, irmãos, que todo tipo de libertinagem não é mais liberdade. Vai carregar consigo consequências muito duras. E ainda que haja um bom diálogo, nós precisamos saber para onde ele vai caminhando. Olhe para o seu texto, porque Jesus vai mostrar, irmãos, que aquela conversa, ele expulsa demônios pelo poder de Beelzebu, tem mais uma característica. É o desejo de obscurecer, de colocar uma cortina. Como você que anda de carro, quando coloca aquele filme e as pessoas não conseguem ver direito o que está acontecendo lá dentro, ou quem está dirigindo, se o carro está cheio ou está vazio, parece que aquilo ali é para te dar segurança. A grande questão é quando você está à noite tentando dar uma ré com aquilo, já viu? Dependendo do grau que tem o escurecimento da película. Aqui no texto, irmãos, isso também é estabelecido. Veja a partir do versículo 28, que Jesus está dizendo assim: então, se eu estou expulsando demônios pelo Espírito de Deus, e vocês já estão percebendo isso à luz do que eu falei antes, então vocês precisam entender que o reino de Deus chegou sobre vocês. Irmãos, às vezes nós pensamos que as conversas que nós temos não vão dar em nada, que as notícias que nós vamos lendo, o que as coisas estão chegando para nós, é tudo coisa assim, não, logo, logo isso passa, a gente esquece.
Mas o fato, irmãos, é que ano a ano, mês a mês, a gente vai tomando, e depois não vê mais solução. Alguns dias atrás, houve um baita de um escândalo por conta de uma rede de fast food fazendo seu comercial. Teve gente que fez promessa, nunca mais como um hambúrguer na vida. Já deve estar pedindo perdão há uns 15 dias direto, porque só mudou para o concorrente. Teve gente que falou, não, eu vou fazer o meu comercial, e coloca vídeo, e fala e tal. Irmãos, a questão não é essa, o que eu quero mostrar é que esse ano foi isso aí. Mas quem se lembra de 2, 3 anos atrás, como uma mega rede de cosméticos fez propaganda do mesmo tipo? Vocês se lembram? Quem se lembra de um sabão em pó que alguns anos atrás colocou a mesma coisa? E eu não vou ficar aqui citando o logo de ninguém, porque eu não estou sendo pago para fazer propaganda. Mas se você tem boa memória, você vai ver que ano a ano as coisas vêm vindo. Ano a ano, irmãos, a igreja tem anunciado, e nós recebemos os estudos bíblicos dentro da igreja, como aquela questão assim, puxa vida, vai acontecer tal coisa. É verdade, vai acontecer, mas a gente não toma atitude de se preparar. E eu, como tenho uma caminhada aqui na igreja, e uma certa memória ainda, que minha memória está ficando estranha, me lembro de tempos atrás, irmãos, pastor Eloy pregando e falando sobre diversas situações. Hoje, quando essas coisas se cumprem, a gente precisa olhar e falar assim, a palavra do Senhor, como dizia Billy Graham, ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Se você conhece a palavra de Deus, você vai não apenas ser sábio para andar pela vida, como você vai ter condição, meu irmão, de se preparar para o futuro. E a caminhada que nós estamos, irmãos, daqui a pouco, não vai ser mais uma questão de tolerância, vai ser uma questão de que essa é a lei. E ou você está debaixo da lei, ou você está contra a lei. A lei não mais no sentido de justiça, mas a lei no sentido de decreto, de papel, de canetada. E nós estamos caminhando a passos largos para isso. Quando Jesus mostra, irmãos, que a acusação daqueles homens tinha o objetivo de obscurecer, de tumultuar, de colocar alguma coisa para o pessoal não perceber a verdade, Jesus falou assim, agora que vocês estão vendo que isso acontece no meio de vocês e vocês não têm como olhar isso, agora que vocês já viram que se eu estivesse fazendo tal coisa pelo poder de Satanás, isso haveria divisão, e não é isso que acontece, na realidade é uma grande guerra. Então vocês precisam entender que o que eu estou fazendo com esse homem é anunciar para vocês que o reino de Deus chegou. E que essa visão vocês precisam não apenas estar atentos, mas precisam perceber que diante dela vocês vão ter que dar respostas. Um homem está sendo liberto, outros já foram curados, as palavras têm sido anunciadas. O fato é que o poder de Satanás vai sendo reduzido, mas há a questão de que vocês terão que se decidir, ou vão caminhar comigo, ou vocês vão andar contra mim. E aí ele começa a mostrar isso, irmãos. Veja o versículo de número 29, já mostrei para vocês como foram as coisas, então agora olha, como alguém pode entrar na casa do valente, roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo? A pergunta é, será, irmão, irmã, que as pessoas facilitam as coisas para o ladrão quando vai entrar na sua casa? E eu não vou nem brincar com isso, mas a resposta é, óbvio que não. Você quer cada vez colocar mais trancas, colocar alarme, colocar câmeras na sua casa. Você vai viajar, pede alguém para ir lá de vez em quando, ou para dar um telefonema, ou para o vizinho ficar de olho. Enfim, as pessoas querem mais se guardar, mas o fato é, a pessoa está dentro de casa, o ladrão vai entrar, primeiro ele tem que
inutilizar, ou ele tem que imobilizar a pessoa que está ali, para que depois ele possa levar o que quiser. E Jesus estava fazendo isso, ele estava travando o poder de Satanás, ele estava entrando, minimizando o efeito das trevas, para que as pessoas pudessem agora ser libertas. E isso vai culminar na cruz, irmãos, onde o poder de Satanás é definitivamente seguro, até quando o Apocalipse começa a mostrar que o Senhor vai soltando as amarras para que o inimigo possa voltar a enganar as nações por um breve tempo. Mais ainda, querido irmão, Jesus vai mostrando, diante dessa questão, vocês precisam ter uma resposta. Quem não é por mim, é contra mim. Não há neutralidade mais na questão de observarmos a vida, irmãos. Muitos e muitos crentes estão buscando diálogos hoje com as filosofias desse mundo, tentando ver até onde a pessoa pode, sem causar nenhum machucado para ninguém. Então eu posso tentar ao máximo mostrar que eu sou amor, mas se alguém se sentir magoado com isso, eu refreio a minha palavra. E isso tem acontecido dentro das igrejas. Anteontem recebi um recorte de uma foto, e uma grande denominação histórica muda um versículo de Gênesis, e esse versículo agora vem escrito assim: e criou Deus a diversidade, viu Deus que era muito bom. Você consegue perceber que palavras estão sendo anunciadas? O duro, querido irmão, querida irmã, é que nós às vezes nos escandalizamos com essas questões, mas nem sempre nós percebemos quando é a gente que afina, que amarela, na hora de falar a verdade com as pessoas. Talvez a gente não saiba ser respeitoso, e isso é um problema que a gente tem que lutar. Talvez a gente não saiba a hora certa de falar, e isso a gente precisa aprender. Talvez a gente tenha muitas dificuldades, timidez ou qualquer coisa, e isso pode ser tratado. Mas o fato é, irmão e irmã, quando a gente se dispõe a negociar a verdade, a gente está entrando num diálogo extremamente perigoso. Cuidado. O texto começa, irmãos, agora a mostrar algo mais severo ainda a partir dos versículos 31 e 32. Os diálogos perigosos, eles podem ultrapassar os limites do perdão. E aqui, irmãos, a coisa vai ficando realmente tensa. Jesus já havia dito: quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Não tem neutralidade, não tem uma questão de ficar em cima do muro, não tem como ficar em silêncio e dizer que isso tudo vai passar uma hora, não dá mais para ser assim. E aí ele diz, irmão, se referindo àqueles escribas: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Ele está dizendo ali, irmãos, aos escribas, aos fariseus, que eles estão cometendo uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Vamos continuar que daqui a pouco você vai entender isso. O texto diz, versículo 32, se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, contra ele mesmo, Jesus, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo e nem no porvir. Irmãos, quando nós pensamos o que é a questão de ultrapassar os limites do perdão, a gente precisa de fato ficar atento, porque o Senhor Jesus está mostrando, irmãos, para você, para mim, para aqueles homens lá no passado, que todo e qualquer pecado em que houver de fato sinceridade e arrependimento pode ser perdoado. Se você observar, por exemplo, aí à frente mesmo, no capítulo 12, versículo 41, ele está falando dos ninivitas, que 120 mil pessoas naquela cidade se arrependeram diante da mensagem que Jonas levou para eles. E aqui o texto diz que eles vão se levantar no juízo e eles vão condenar aquela geração dos dias de Cristo, porque eles se arrependeram diante da pregação, e eu creio que uma pregação bem difícil que Jonas levou para eles, mas eles se entregaram. E aqueles homens, a geração de Jesus, eles não se entregam diante de alguém que é maior do que Jonas e está ali falando o evangelho para eles. Posso citar para você ainda, querido irmão, palavras, por exemplo, como alguém que fala alguma coisa e precisa depois ser questionado por aquilo ali, mas se arrepende e é tratado. Pedro é um deles.
3 vezes ele nega Jesus e foi perdoado. O apóstolo Paulo tinha autoridade para matar, perseguir os cristãos, foi perdoado. E ele mesmo, Paulo, diversas vezes depois coloca: olha, eu sou o maior dos pecadores, eu sou aquele que de fato persegui a igreja do Senhor, persegui a noiva de Cristo, mas ele foi perdoado, foi alcançado. Davi, querido irmão, que foi alguém adúltero, foi alguém que responsável pela morte de um de seus comandantes por causa desse adultério. Davi, que não soube lidar com a sua família e falhou várias vezes, mas obteve o poder do perdão do Senhor sobre si. Quando nós pensamos, irmãos, em Salomão, vemos que o Senhor o perdoa diversas vezes. O fato é, como nós devemos entender blasfêmia contra o Espírito Santo como sendo algo que de fato é imperdoável, que de fato precisa da condenação do Senhor. A grande questão está, irmãos, no restante desse texto, para que você venha caminhar comigo. Vamos para a Bíblia? Jesus avisou aquilo ali para eles: o pecado contra o Espírito não será perdoado. O que ele quer dizer? Vamos olhar para o texto, versículos 33 em diante. Ele vai dizer: olha, ou vocês fazem a árvore boa e o fruto bom, ou a árvore má e o fruto é mau. Não dá para separar o fruto da árvore. Não dá para dizer que um abacateiro vai dar manga, ou o contrário. Ou seja, de alguém que tem a essência boa, natureza transformada, você pode esperar coisas boas, frutos bons, frutos transformados. De alguém que é mau e vem maldade, você vai esperar frutos maus e carregados de maldade. Versículo 34, irmãos, Jesus fala com aqueles homens, raça de víboras. O que é uma víbora, senão alguém que sorrateiramente, arrastando-se silenciosamente, chega até a sua presa e pica, inoculando o seu veneno? E aí ele faz a pergunta: como vocês pensam que seriam diferentes de víboras? Como vocês pensam que seriam bons fazendo coisas más? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Aqui Jesus vai mostrar para aquelas pessoas e para nós hoje, irmãos, que o que sai da nossa boca, a nossa confissão, aquilo que vem, palavra do nosso coração, vem de um grande depósito. E esse depósito, esse receptáculo é o seu coração. E à medida que você vai acumulando para dentro do coração situações que de fato te edificam, à medida que você vai jogando para dentro do coração a palavra de Deus, à medida que você vai jogando para dentro do coração situações de verdadeira bondade, de justiça, dos frutos do Espírito, quando aquilo ali vai de fato enchendo, a sua boca vai proferir coisa diferente, querido irmão, não vai. A grande questão, que também é verdade, é que se você vai enchendo o depósito do seu coração daquilo que não presta, daquilo que estraga, daquilo que é murmuração, daquilo que é inveja, daquilo que você vê como frutos e obras da carne, você, ao proferir essas coisas, também vai falar sobre isso. Se você ergueu uma árvore, se você foi regando, se você foi alimentando, e aquilo era uma árvore boa, e vai sendo trabalhada, você vai colher e vai poder experimentar coisa boa. E o contrário também é verdade. Versículo 35, um homem tira do tesouro, do coração, daquilo que ele guarda no mais íntimo, coisa boa. Mas o homem mau vai tirar do mau tesouro, daquilo que está dentro de si, coisas más. E aí Jesus então vai mostrar para aqueles homens o seguinte: quando você acusa alguém que é bom, o Senhor Jesus, de fazer algo mal, você está desvinculando a árvore do fruto. Você está desvinculando aquilo que de fato é bom e ligando a coisa má. E Jesus está mostrando que tanto ele, ao fazer aquela libertação, ele é bom e age por bondade, como ele está dizendo que aqueles homens, ao falarem aquelas palavras, estão falando aquilo que vinha do seu coração, ou seja, toda a maldade, toda a inveja, todo o desejo de ver Jesus sendo derrubado, estava sendo explicitado naquela palavra.
Logo, querido irmão, o pecado contra o Espírito Santo é você atribuir coisas que o Espírito Santo faz, você atribuir isso a Satanás. Você colocar que a essência de uma igreja que é criada no Senhor, que é vinculada à adoração, que é vinculada à proclamação, essa igreja começa a abandonar tudo isso e encher o seu coração dos valores desse mundo, daquilo que ela está aprendendo com esse mundo, daquilo que ela está se alimentando nesses nossos dias. Você sai do evangelho bíblico e vem para o evangelho social. Você sai de uma verdade bíblica porque as pessoas talvez te acusem de ser fundamentalista e você passa a mergulhar em teologias como a teologia da missão integral, a teologia da libertação. Você passa a argumentar e a aceitar as coisas desse mundo dizendo, não tem problema nenhum, em nome do amor tudo vale. Será que essa é uma realidade? Vamos fechar essa questão, irmãos, porque diálogos perigosos, quando eles avançam o seu limite, o destino é trágico demais. E aí Jesus fecha aquela questão com aqueles homens no versículo 36 e 37. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, delas darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Meu irmão, minha irmã, qual era o centro da pergunta feita quando um homem é expulso? Quando um homem é liberto e Satanás é expulso da sua vida. A pergunta está lá atrás, no versículo 23. É este, porventura, o filho de Davi? Meus irmãos, nos nossos dias, qual é o centro da nossa mensagem? Será que, como crentes, nós estamos no centro dela? Adorando, estudando, usando todos os meios que nos vêm à mão, minha capacidade de trabalhar, minha capacidade de ensinar, a minha capacidade de ser pai, de ser mãe, a minha capacidade de ser um bom filho, uma boa filha, a minha capacidade de estabelecer amizades com facilidade, alguém extremamente carismático, a minha facilidade de ler as notícias e estabelecer ali um contraponto. Será que eu uso todas essas coisas, irmão e irmã, para mostrar para as pessoas que o filho de Davi está nos nossos dias, através da sua igreja, salvando pessoas ainda? Será que estamos no centro dessa mensagem? Será que quando cultuamos aqui, nós chegamos aqui para dizer o filho do Davi abriu os meus olhos, abriu os meus ouvidos, abriu a minha boca e agora eu posso estar na presença dele? Será que quando nós vamos para o nosso trabalho durante a semana, nós trazemos que o filho de Davi é aquele que proporciona saúde para que eu vá até o meu trabalho, para que eu seja o melhor dos vendedores ou dos mecânicos, ou dos advogados, ou dos limpadores, não importa, mas eu quero ser o melhor, porque o Senhor me deu tal capacidade, e eu vou usar isso para glorificar o seu nome, para ter melhor renda, para ajudar bem a minha casa, para crescer, para trabalhar de fato para esse país, porque ele é o filho de Davi e eu tenho conhecido. Ou será, querido irmão, querida irmã, que mesmo que eu não seja como um fariseu que coloque algo tão pesado na minha boca, eu desvio desse foco e eu começo a ter interpretações que são muito diferentes do que a Bíblia tem a respeito de todas as coisas. O meu casamento só tem valor enquanto a minha mulher me dá prazer, enquanto ela me serve, enquanto ela faz uma comida que eu goste. Mas no momento em que ela não estiver mais me satisfazendo ou me ajeitando,
é hora de terminar, porque eu nasci para ser feliz. Sabe de onde veio essa frase, eu nasci para ser feliz? No inferno. Porque você foi criado para a glória de Deus e você só pode ser feliz nele. É o que diz as nossas confissões. Será que o meu trabalho, meu irmão, minha irmã, ele só me satisfaz à medida que eu tenho aumentos um atrás do outro? Ou será que eu percebo a nobreza do trabalho que Deus me deu para que de fato eu transforme a minha sociedade? Enquanto muitos estão vivendo um tempo de busca por um assistencialismo doentio, colocando nos outros a culpa de tudo, esquecendo que nós vencemos as guerras pelo trabalho, pelo braço estendido, por esforço, pelo suor, porque foi isso que o Senhor disse em Gênesis. Mas normalmente as pessoas aceitam a conversa de que é melhor brigar por R$600 em 3 vezes do que de fato lutar por um trabalho. É melhor lutar por mais 300 de 3 vezes do que sair para a rua e falar, eu vou capinar, eu vou lutar, eu vou fazer de fato alguma coisa que mostre que eu tenho saúde para caminhar. E se você não gosta desse discurso, eu queria que você contrapusesse de Bíblia. Porque foi para isso que o Senhor nos criou. Para colocar você no jardim, para que você regasse o jardim, fizesse fecundo, para que você fizesse filhos, se multiplicasse e exercesse de fato bênção sobre essa terra. O fato é, irmãos, que muitas vezes nós julgamos os outros fariseus. Nós jogamos a culpa para todo mundo. A igreja não serve, aquele pastor não serve, esse vizinho não serve, esse trabalho não serve. Mas talvez quem não sirva de verdade precisa fazer uma reflexão. E eu queria que você pensasse nessa manhã como é que você tem lidado com as coisas da vida. Como eu te falei, essa semana foi emblemática. Porque ela vai tirando a camada e a capa que muitos cristãos estão tendo. E vai mostrando de fato para onde está indo a religião. Que o Senhor tenha misericórdia, irmãos, de nós nesses dias. Porque a linha para cair é muito tênue. E Jesus foi tão sábio que ele diz assim, aquele que pensa estar de pé. Não é aquele que está, é aquele que pensa que está. Toma muito cuidado. E eu queria orar por você, irmão, irmã. Queria que você pensasse, antes de nós cearmos, como é que anda a sua caminhada? Talvez você possa ter no seu coração uma resposta dizendo, pastor, é muito difícil. E eu queria te dizer, irmão, irmã, é difícil mesmo, é muito. O reino do Senhor é algo tão sublime, que a tendência é a gente pensar que vai desistir todo dia. E por isso eu quero cerrar fileiras com você que às vezes está desanimado. É brabo. Ser crente, irmãos, não é para qualquer um, não. Não é qualquer um que pula dentro do barco e fala, cheguei, estou indo lá. A conversa é outra. Se curvar dentro do quarto e chorar por esse tempo, irmão, é para crente. Porque a maioria vai mandar fora não sei quem. Vai xingar ele ou ela. E vai se achar coitado, injustiçado. Mas o crente vai jejuar, vai orar, vai lutar. E vai voltar para trabalhar. E vai falar a verdade. E vai apanhar por causa disso. E vai continuar sendo crente. Porque Jesus falou que nesse mundo nós teríamos aflições. Mas diante delas é que nós confessamos quem nós somos. A gente tira a capa e mostra o que tem lá dentro. E
E se você às vezes tem se sentido oprimido, cansado nesse tempo, vamos pedir ao Senhor que nos ajude. Baixe a cabeça um pouco. Queria que você pensasse um pouquinho na sua família. Seus queridos dentro de casa. O que eles têm ouvido da sua boca? Qual o testemunho que está sendo dado? Peça ao Senhor que te ajude a ser luz dentro da sua casa. Para os seus pais ouvirem o Evangelho através de você. Para os seus filhos, mais do que serem livrados desse mundo, ouvirem uma palavra de salvação da sua boca. E crescerem conhecendo Jesus. Mais do que o medo da loja de sanduíche, que seus filhos possam ver que em Jesus eles podem vencer todas as coisas. E você vai estar junto, apoiando, orando. Pense no seu esposo, na sua esposa. O que eles têm ouvido de você? Pense nos seus colegas de trabalho. Quando chegam com aquelas perguntas que você sabe que é para te derrubar. São as perguntas capciosas. Duplas, aquelas que você, se falar alguma coisa, vão falar que você é crente, talvez para te acusar. Senhor Jesus, tem misericórdia de nós nesses dias, Pai, e ajuda a tua igreja, Senhor, a de fato se levantar como testemunha do Senhor. Ó Deus, põe fogo na nossa boca, Pai, e queima tudo aquilo que não presta. Limpa, ó Deus, nossos lábios, para que nós tenhamos, ó Deus, discernimento, mas também autoridade para falar do Evangelho, Pai. Que nós tenhamos, ó Deus, coragem para dizer não, ó Pai. Que nós tenhamos, ó Deus, de fato, a escolha de, mesmo sofrendo, andar atrás de Cristo Jesus. Ó Deus, aviva a tua obra na nossa igreja, Pai. Não permita, Pai, em nome de Jesus, não permita, Senhor, que nossa igreja venha se curvar aos valores desse mundo. E ainda que desprezados, ó Deus, machucados, ainda que muitas vezes ofendidos, nós tenhamos, ó Deus, a condição de olhar para o Senhor, Pai, e ser confortados, fortalecidos, e de fato, ó Deus, desfrutar, ó Deus, do avivamento do Espírito do Senhor sobre nós. Eu oro, ó Deus, pelos nossos pastores, pelos nossos presbíteros, pelos nossos diáconos, que, ó Pai, sejam homens valentes no Senhor, Pai. Sejam encorajados a cada dia. Deus, diante de toda a pressão desse tempo, ó Deus, que nós nos agarremos em Ti, Pai. Abençoa, Senhor Deus, a Tua igreja, o Seu ministério aqui, Pai. Com famílias, com louvor, com as crianças, jovens, adolescentes, com as senhoras, com os homens, com as congregações, com os missionários, ó Pai, que no nome do Senhor, nós não venhamos a retroceder, ó Deus, para nos tornarmos palatáveis a esse mundo, Pai. Mas, ó Deus, que corajosamente, ó Deus, nós possamos ter as Tuas palavras, Jesus, no nosso coração e no nosso lábio. Que, ó Deus, nós venhamos a glorificar o Senhor por toda a bondade que o Senhor já exerce. Que nós venhamos ser sábios, ó Deus, e mostrar a justiça do Senhor quando as coisas acontecem no mundo e a gente vê que é por conta do pecado humano, por conta da decisão, ó Deus, de Te abandonar. Que a gente seja corajoso, ó Pai, para orar e vencer esse mundo até a Tua volta, Jesus. E que o Senhor nos ajude, que os nossos familiares, os nossos amigos, nossos parentes possam ser convertidos ao Senhor também. E o Teu reino prosperar nessa terra.
até a tua volta, Pai. Abençoa o teu servo e a tua serva aqui. Fortalece, ó Deus. Fortalece, Pai. Cada um, ó Deus, que tem lutado, que às vezes se sente oprimido, seja liberto, fortalecido em nome de Jesus. Que a tua palavra seja o nosso alimento a cada dia. Que o Senhor dê graça à tua igreja. Assim oramos e te agradecemos, Pai. Amém, Senhor.